E aí, né? Será que eu realmente preciso aprender gramática? Estudar gramática na hora que eu quero aprender um novo idioma, na hora que eu quero aprender espanhol? Eu sei que você provavelmente já pensou sobre isso, ou está pensando sobre isso, provavelmente você chegou aqui, né? Então, e aí, né? Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Qual que é a realidade então, né? E eu te entendo que eu já passei por isso também já estive no seu lugar aí estudando desde o início e também me perguntei até onde eu posso ir, até onde eu devo ir, como que eu posso deixar o meu aprendizado mais tranquilo, mais leve. Vamos desvendar este mistério aqui no dia de hoje, falando um pouquinho sobre como você deve utilizar ou não a gramática nos seus estudos. Vamos começar desconstruindo a ideia de que gramática é um bicho de 7 cabeças, né? De que é um negócio muito complicado. Não, gente, na verdade, gramática é um jeito mais fácil, né, da gente entender uma língua. Porque pensa bem, se a gente pensa numa criança, um bebê que está aprendendo uma língua, ele tem a capacidade de aprender tudo sem estar lendo ali uma gramática de fato, né? A gente sabe disso, ele aprende. Mas quanto tempo ele leva para isso, né? Quantos anos ouvindo, repetindo, sendo corrigido para que ele consiga aprender isso? E ainda assim, quando ele chega na escola, a gente vai aprender algumas noções, algumas regrinhas, algumas coisas para que a gente consiga falar de uma maneira mais adequada, correta. A grande questão, então, é não tratar a gramática como uma vilã, mas sim como uma auxiliadora, realmente, né? Algo, uma regra que vai nos ajudar, especialmente nós, na nossa maioria aqui que assiste esse canal, adultos, né? Independente da sua idade, porém adultos, com diferentes afazeres, diferentes obrigações e que a gente precisa otimizar o nosso tempo. A verdade é que utilizar a gramática da maneira correta vai te auxiliar e muito nos seus estudos. Então sim, eu defendo que sim, a gente precisa utilizar a gramática nos nossos estudos, mas não precisa ser de um jeito tão chato e metódico. Tem várias maneiras de facilitar os seus estudos e eu vou trazer aqui 5 dicas bem legais e vai rolar um desafio ainda no final desse vídeo, fica aqui comigo. Então vamos lá, a primeira dica que eu quero te dar é fazer um aprendizado contextual, né? A grande dificuldade nossa é a gente olhar para uma regra gramatical e ali se assustar, não saber onde utilizar. A principal ideia aqui, quando a gente fala de cursos de idiomas, e é o que a gente trabalha com os nossos alunos, é utilizar um contexto. Se a gente vai falar, por exemplo, de verbos reflexivos, vamos utilizar um contexto para isso. Quando é que eu vou utilizar um verbo reflexivo? Quando eu estou falando da minha rotina, por exemplo, né? Por la mañana, me levanto, me ducho, voy al trabajo, bueno, e assim por delante. Inclusive, no Portal VHE, que é o nosso curso completo, a gente faz desafios desses tipos, né? A gente tem lá alguns podcasts, como o de rotina, por exemplo, e a gente dá o desafio para que você, como aluno, possa, a partir daquilo que você acabou de ver, construir o seu próprio texto, a sua própria rotina, como é o caso desse assunto que a gente está fazendo. Se você for colocando as coisas dentro de contextos, dentro de caixinhas, fica mais fácil de entender. Se eu simplesmente chego para você e falo assim, vamos ver um verbo no passado. Quando é que eu vou usar isso? É diferente eu te dizer assim, me conta como é que foi as suas férias, as suas últimas férias, como é que foi? E você naturalmente vai começar a utilizar verbos no passado para contar a sua experiência de férias. Utilizar os contextos será a chave principal para que você consiga utilizar a gramática nos seus estudos com tranquilidade. 2. Jogos interativos. Acredite, se você der um Google, né, você vai encontrar muitos jogos, diferentes plataformas que já existem na internet, para que você possa praticar os seus estudos. Sério, você vai encontrar jogo de memória, de encaixa aqui, bota ali, faz uma tradução. Tem muitos recursos bem legais. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma dica para você. Confere lá quando acabar aqui a aula, tá? Conversação descontraída. Sim, quando você tem uma oportunidade de praticar o idioma que você está estudando, conversando com alguém, fica muito mais simples. É exatamente assim que a gente faz com os nossos alunos no Portal VHE. Todas as semanas nós temos encontros práticos para quê? Para além das aulas que eles estão assistindo, com os conteúdos e exercícios para fazer, nesses encontros com todos os alunos a gente possa debater um assunto, conversar. E é normalmente assim que a gente faz mesmo.
Hoy vamos a conversar acerca del Día de los Novios, por exemplo, San Valentim. E aí a gente vai começar a conversar sobre esse contexto. Como que é o dia de San Valentim, como é que funciona, como que é o carnaval, enfim, carnaval em determinado país, como que ele é. A gente vai conversando de forma descontraída. Especialmente se você tem um tutor para te ajudar nisso, alguém que te deu suporte e fale, ó, muy bien, ou cuidado com esta palabrita, vem por acá ou por allá, e você vai assim costurando toda essa prática que você precisa fazer. E no fim das contas, você vai estar usando gramática o tempo todo, porque é com ela que a gente vai entender qual que é o verbo que eu vou usar, onde eu vou posicionar, como é que eu vou utilizar tudo isso. Então, conversas descontraídas, ou seja, prática, tem com quem praticar. Isso vai fazer muita diferença e você vai usar a gramática sem nem perceber. Vocabulário temático, eu falei um pouquinho sobre isso. Por temas, né? Hoje vamos falar, por exemplo, sobre apresentações. Quando eu vou falar sobre apresentações, quais os tipos de estruturas que eu preciso para utilizar? Então, nós como professores vamos te trazer um contexto. Eu vou te trazer uma frase, eu vou te trazer, para apresentar-se, tú necesitarás entonces llegar y decir, hola, ¿qué tal? Me llamo Juliana, trabajo me ocupo de... E você vai entendendo estruturas sem perceber, justamente. Então, dentro desse vocabulário temático, essas estruturas vão vindo, esses verbos, esses tempos verbais, as palavrinhas, as preposições, e quando a gente fala assim parece tão assustador, elas vão se encaixando de uma maneira muito tranquila. Então, tem muito mais a ver com a pessoa que está te passando, né? O método que você está seguindo, com quem você está estudando, de ter a sabedoria de te trazer tudo isso de uma maneira tranquila e simples. Desafios criativos, isso aqui é muito legal, né? Desafie-se gravando um áudio para você mesmo, já dei essas dicas aqui, né? Tem agora o WhatsApp tem um recurso, você falar com você mesmo, né? Antes não tinha, a gente tinha que fazer um grupo, né, com você mesmo, para você mandar um áudio para você. Agora já tem essa opção. Então vai lá e manda um áudio. Conta como é que foi o seu dia. Começa a trazer os contextos. Ou começa a falar dos seus planos para amanhã e aí você vai estar praticando o futuro, por exemplo. Faça um texto, escreva quais são os seus planos, o que você quer fazer, como você se sentiu em determinada situação e aí você vai aplicando aquilo que você está estudando. Faça esse exercício você mesmo. Conforme o que você estiver estudando ao longo do método que você segue, tente pensar como que eu posso aplicar isso, né? Eu tenho alunos muito criativos, já vi muitos alunos utilizando, fazendo vários cartões para vocabulário, né? Um aluno nosso, o VL, ele mostrou pra gente que ele tinha uma caixinha na mesa de trabalho dele com vários cartões, onde ele colocou vocabulários em todos eles, vocabulários diferentes, de um lado em espanhol, do outro lado em português. E aí toda vez durante o dia que ele tinha um tempinho livre, ele pegava lá, tá em português, como é que eu falo essa palavra em espanhol? Tal, aí virava e via se estava certo. Aí ele tinha todo um esquema para ir colocando e voltando aquilo que ele tinha acertado, o que ele não tinha acertado, para poder ir revisitando. Dessa forma ele decorou, ele memorizou, entendeu, aprendeu de fato, né? Internalizou, acho que essa palavra é melhor, hein? Internalizou muito, muito, muito vocabulário. E você poderia fazer da mesma forma com estruturas, né? Como que eu utilizo um verbo voy a ou simplesmente voy? Como é que eu uso? E assim você vai aplicando todas as regras que você tá estudando. Eu não sei se você já estudou a partir de um livro didático, que normalmente vem com essa separação por contextos. É diferente do que traz, por exemplo, uma gramática tradicional, né? Se você for comparar, veja que ele traz um contexto para te ensinar determinada parte de uma gramática. Eu vou te dar um exemplo, ó. Talvez você já tenha visto em algum lugar por aí, tá lá. Nível básico, aí tem uma frase assim, ó. Olá, como te llamas? A arte de se apresentar e fazer perguntas simples, né? E esse como te llamas? E quando eu falo que o tema é a arte de se apresentar, eu basicamente estou te trazendo uma informação gramatical, né? Que o verbo llamar-se es reflexivo, necesita el pronombrecito antes, yo no puedo decir simplemente como llamas, sería como te llamas y así por delante. Eu tô trazendo gramática de um jeitinho diferente. Ou, por exemplo, no nível intermediário. El fin de semana pasado fui al cine, expressando experiências passadas. Percebe?
fui al cine. E eu tô te mostrando, tô te exemplificando o uso de um verbo no passado, né? E mais, depois eu vou te mostrar, fui al cine ou he ido al cine? Quem tem essa dúvida aqui, ó, vem para essa aula. Essa aula aqui é muito boa, que eu vou te explicar a diferença do pretérito simples e do pretérito composto. E que eu vou te dar contexto justamente para te explicar a diferença deles, tá? Ou no nível avançado, por exemplo, es necesario que todos participem en la discusión, utilizando o subjuntivo para expressar necessidade. Então, olha, esse es necesario que todos participem, isso aqui é um subjuntivo. E talvez aqui você já esteja, meu Deus, o que é subjuntivo? Justamente, fica tranquilo, porque dentro do devido contexto, seguindo uma ordem correta, você vai entender isso daqui de uma maneira muito tranquila. Por isso, a grande importância de você seguir um método adequado, validado, que vai trazer todas essas informações para você de maneira simples, sem ter nenhum monstro que te atrapalhe no meio do caminho. Bom, e agora eu tenho um desafio para você. Presta atenção, ó. Aqui na descrição do vídeo eu deixei um link com um material. Nesse material tem algumas palavras e alguns verbos também. E eu tô te desafiando a criar frases, ou quem sabe até uma história completa, pode ser um parágrafo, assim, não precisa ser nada muito grande, né? Mas uma história, quem sabe, utilizando todos esses contextos, essas palavras, esses verbos que a gente tá deixando nesse material para você. Vai lá, cria a sua história ou as suas frases, como você quiser, e compartilha aqui nos comentários com a gente. E me conta em seguida como foi o seu sentimento, como que você se sentiu fazendo esse exercício. Use aí o que você tem já de contexto, aquilo que você tem como base, o que você já estudou até o momento presente, tá bom? Me conta o que você achou desse vídeo, se fizeram sentido as dicas que eu trouxe para você. E eu lembro você, se você quiser dar um próximo passo, se tornar meu aluno no Portal VHE, o meu curso completo de espanhol, aqui na descrição também está o link do nosso curso, vai lá, dá uma olhadinha em todos os detalhes, vai ser uma honra te receber como aluno no Portal VHE. Nos vemos nos próximos vídeos, não se esqueça de deixar o seu me gusta, hein? Só pelo material que eu tô deixando aqui hoje vale, não vale? Deixa o seu me gusta, hein? Confere se você está inscrito no canal e se você se lembrar de alguém que também deveria aprender espanhol com você, compartilhe esse vídeo com ele, tá bom? Nos vemos nas próximas classes. Um beijo, tchau e hasta luego!